qualquer hora do dia, um pão fresquinho vai bem, não é mesmo? Com um cafezinho, então, melhor combinação impossível. E se os produtos forem naturais, aí sim a refeição está completa. É com essa proposta que a Pane Salute atua no mercado de Caxias do Sul. Vamos conhecer mais sobre essa empresa de sucesso. Com uma mesa muito especial, o nosso bate-papo é com o diretor da Pane Salute, Rodrigo. Rodrigo, conta pra gente de onde veio a inspiração para iniciar este negócio, este ambiente tão especial. Oi, tudo bem? Primeiramente, o padeiro, né? Eu não gosto de diretor da padaria. Até hoje as pessoas, você faz o pão? Sim. Ainda sou eu que venho todo dia de manhã fazer o pão. Até porque esse foi o projeto de vida inicial, né? Foi fazer pão. Abrir uma padaria foi a consequência de quem gostaria de fazer pão pro resto da vida, né? E a inspiração foi justamente isso. Começou na Itália em 2008. Eu morava na Itália. E aí foi um contato com a cultura italiana, assim, que eles realmente têm o pão à mesa. Isso é muito forte. A gente sempre ouve esse estereotipo que italiano tem pão à mesa, aí tem. Não existe refeição, não importa se é café da manhã, almoço, janta, sempre vai ter o pão à mesa e o pão acompanha do início ao fim, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura de comer o pão no início, né? Você chega num restaurante, eles te servem aquele couvert, normalmente o couvert é um pão, e depois que vem a principal, você para de comer pão e come o prato principal, a sobremesa, né? Então lá na Itália não, o pão vai do início até o fim, inclusive a última coisa que se come é o pão, que normalmente é usado para raspar ali o prato e limpar o prato. Então, estava morando lá, quando eu voltei para o Brasil, voltei com essa cultura muito enraizada, muito apaixonado, tanto que sou carioca e quando eu voltei da Itália eu tomei a decisão de vir morar no Sul, justamente porque aqui a gente tem uma colônia italiana e tudo, e eu estava muito identificado com a cultura na época. E o Rio de Janeiro, né, aquele caos. E aqui um lugar muito mais tranquilo de se viver, morar, o clima parecido. Então eu vim para cá. Quando eu cheguei em Caxias do Sul, trabalhava em indústria na época, né? E não identifiquei que não havia pão na cidade. Lógico, tem várias padarias, mas não é aquele mesmo pão que eu comia na Itália. O pão de fermentação natural, com uma fermentação longa, com aquela qualidade. E aí eu fui sentindo falta disso e apaixonado por gastronomia. A vida inteira, inclusive bom, né? Sempre, os amigos sempre... quem vai cozinhar? O Rodrigo. Quem vai fazer? O Rodrigo. Então, a gastronomia sempre foi uma paixão. E aí eu tomei uma decisão na vida, trabalhar com gastronomia. E aí quando eu comecei a olhar o setor assim, gastronomia, o universo, né? Que tipo de comida que eu quero trabalhar? E aí eu decidi trabalhar com pão. Que bacana essa história. E é um resgate, né, histórico, né, que vem lá da Itália, das tuas inspirações. E como ele está inserido, né, na produção, na forma de entregar o produto para o cliente? É o alimento mais antigo, né? Se desconfia que foi o primeiro alimento produzido, realmente transformado, né? Até então o homem comia do jeito que achava as coisas. E o pão foi uma das primeiras coisas a ser transformada, né? Farinha, virar um pão, que, né, se tu olha para a farinha, depois olha para o pão e fala, mas como isso aconteceu? E então eu comecei a fazer o pão e eu buscava fazer uma coisa mais saudável. Se ouvia muito falar que o pão é um vilão, o pão engorda, que o glúten faz mal, toda uma história. E eu falei, não, além de fazer pão eu vou mostrar que não é isso. É o processo, a forma que andavam fazendo que transformou o pão no vilão. Tanto que essa coisa de transformar o pão no vilão virou uma coisa de 10 anos para cá. E aí a gente está falando do alimento de 3.000 anos. E nos últimos 10 anos ele resolveu ser o vilão. Então, essa decisão, fazer por fermentação natural, fazer por fermentação longa, que é o grande benefício do pão de fermentação longa, ele baixa o índice glicêmico. Então, mesmo sendo carboidrato, por ter índice glicêmico baixo, ele não dá pico de glicemia, o que vai evitando aquela diabetes, aquela história toda. E é um pão que sacia mais também, né?
Há relatos, isso é muito, a gente escuta muito dos nossos clientes que basta 2 fatias para se sentir saciável, porque ele é um pão mais denso, né? Ele não é um pão super crescido, com pouco miolo, que chama-se como se fosse vazio. Se perdeu muito da questão da panificação artesanal, porque ela custa dinheiro, ela é cara, né? Vamos lá, um processo de uma padaria comum. O padeiro chega ali às 5 da manhã, em 2, 3 horas ele tem um pão pronto para vender, né? Fermento, uma climática em temperatura alta para fermentar mais rápido, né? Todo mundo que faz pão em casa sabe que em dias quentes favorece a fermentação mais rápida. O nosso processo aqui é o contrário, a gente trabalha com frio. A gente não quer que fermente rápido. Se está quente, a gente usa mais frio ainda. Então todos os pães levam, desde que começa a mistura da farinha com a água até o pão ir para o forno, em média um processo de 24 horas para isso acontecer. Então a gente estende a fermentação usando frio, equipamento de frio. E, nossa, aí você precisa de equipamentos, de energia elétrica para isso, tempo de mão de obra, então isso realmente faz com que o custo do pão seja mais alto do que um método direto. A gente acredita assim que buscando enxugar custos ou se adaptar à realidade de mercado, já que a gente vive também num país cheio de altos e baixos econômicos, então esse processo mais rápido do pão foi o tomado pela maioria, né? Do que um processo longo que custa, que exige mão de obra especializada, exige muito treinamento. Como a gente trabalha sem carga química, então a gente tem que dominar o que a gente está fazendo, porque não tem uma química que vai garantir o resultado final. O que garante o resultado final realmente é a habilidade do padeiro e o quanto ele se dedica a fazer aquele pão. Com certeza, e vendo aqui, né, a nossa mesa recheada de produtos bacanas, muito passa pela escolha dos produtos que vocês irão utilizar, né? Inclusive, vem de fora do país. Sim, quando eu comecei a fazer o processo, tentei muito trabalhar com farinhas nacionais. A gente tem uma panificação diferente da Europa, um perfil de panificação. E aqui eu não vou eleger como melhor lá e pior aqui, ou melhor aqui e pior lá. Não, é diferente. Eles têm uma cultura diferente de pão da gente. Nós trabalhamos aqui com massas menos hidratadas, são um pão duro. Aquela massinha mais firme, que se mantém o formato, mais fácil de trabalhar. A panificação que eu decidi trabalhar é um modelo europeu. E são pães de maiores hidratações, uma massa bem mais mole. Então, o primeiro motivo de ter ido atrás de uma matéria-prima importada foi conseguir trabalhar com mais hidratação. A farinha de fora suporta mais água. O segundo foi a questão do pane e salute, a questão da saúde. Então, eu fui buscar uma farinha na França, de um moinho bem pequeno, artesanal, que tem uma série de selos, o CRC, o Label Rouge, que são selos que garantem a qualidade daquele produto. Então eu fui buscar uma farinha que realmente eu acredito que ela estava livre das químicas que eu não queria colocar no meu pão. E por terceiro, o terroir, né? A gente sabe que para muitos escolhe às vezes a farinha na prateleira do supermercado até pelo valor. Então, pessoal, vocês que estão em casa, farinha de trigo também tem sabor. Uma farinha não é igual a outra, tem farinhas mais saborosas e menos saborosas. E também a farinha francesa que a gente trabalha, ela é uma farinha muito saborosa. E para quem está nos assistindo, então deve estar com muita água na boca, uma pena que ainda não exista teletransporte, né, de alimento e nem possam sentir o cheirinho. Quais os tipos de produtos que encontram aqui? Quais os pães e, além deles, né, quais os outros produtos? Não, a gente tenta ser uma padaria mais completa possível, né? Então nós temos 14 variedades de pães, é bastante. Temos toda a linha de viennoiserie, que é o croissant, o pão chocolat. Inclusive o nosso croissant, ele além de ser feito com farinha francesa, é feito com manteiga francesa. Então eu sempre brinco que a gente está economizando pelo menos uns R$2.000 de passagem aérea para vocês. Vocês querem comer um croissant como se é feito na França e com o mesmo sabor, vem para a Pane Salute que vocês encontram aqui. E tem uma parte de café. A Pane Salute também, atendendo a demanda dos nossos vizinhos, oferece almoço. Né? Temos um almoço bem legal, num ambiente tranquilo, calmo, para quem dispõe um pouquinho mais de tempo para almoçar ou bater um papo, uma reunião, a gente criou um ambiente para isso. E qual o retorno, então, nestes anos já de negócio aberto aqui, qual o retorno obteve da população local, regional? Olha, a gente vê pela mídia, né? A Pane Salute está constantemente saindo em mídia de forma espontânea. Praticamente todo o evento da cidade, inauguração de uma concessionária, um casamento, tem o pão da Pane Salute. Nós temos clientes que atravessam a cidade
para buscar o pão. Então acho que isso aí prova que o produto é aceito e as pessoas querem. Tanto que a gente agora está expandindo essa questão da pane, de abrir pequenos pontos de venda para estar mais próximo aos clientes, porque a melhor padaria é perto de casa, né? Então a gente tem clientes que atravessam a cidade para comprar o pão, mas eles não conseguem vir todo dia, porque não dá para atravessar a cidade todo dia. Então agora a gente está numa nova projeto para a padaria, uma expansão para abrir mais pontos de vendas. Com certeza. Por enquanto são 2 unidades, então vamos dar os serviços, né, horários de funcionamento? Sim, nós temos 2 unidades, uma no bairro Exposição, na rua Dom José Bareia, e essa daqui do bairro de Lourdes, na Avenida Júlio de Castilhos. As 2 lojas abrem às 11 da manhã e fecham 8 da noite, né, de segunda a sábado. Muito obrigada pela recepção, parabéns pela história da Pane e Salute, então fica um convite. Obrigado, pessoal. Vem conhecer a padaria. Quem não conhece, estamos de portas abertas aguardando vocês. Obrigado.